Então, amados irmãos e irmãs, seja bem-vindo a esse encontro da Escola da Fé, na qual nós continuamos a falar sobre Jesus, essa presença tão importante em nossa vida de Jesus. E para nós, neste curso, é tão importante introduzirmos sobre a pessoa de Jesus, pois estamos entrando no Novo Testamento. Terminamos o bloco do Antigo Testamento, agora iniciando e entrando no Novo Testamento. Nós estamos introduzindo então sobre a pessoa de Jesus. Estamos reunidos hoje em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Então, uma alegria a gente poder conversar sobre esses temas, alguns temas da vida de Jesus muito práticos, e alguns insights que temos na nossa vida e que às vezes não ficam muito claros, a gente lê e às vezes passa, a gente sabe, a gente esquece. Então vamos revendo isso para que quando entrarmos na teologia, nos textos do Novo Testamento, nós possamos bem viver e bem entender esse livro, esse bloco tão importante que nos fala diretamente da pessoa de Jesus. O Novo Testamento é como que uma porta aberta para Jesus. É como se, quando a gente abre o Novo Testamento, a gente não estivesse pegando simplesmente, não estamos, se não estivesse pegando simplesmente um livro antigo, com letras miúdas, páginas amarelas, mas quando a gente abre, é como que um convite vivo, cheio de cor, de energia, para conhecer a pessoa mais extraordinária que já existiu. É um convite que o próprio Jesus se torna presente para nós hoje. Esse é o Novo Testamento, não é simplesmente um livro antigo. A nossa fé como cristãos, a nossa relação com Deus, se baseia e depende de uma amizade profunda e verdadeira com Jesus. Pensem nisso. Se a gente não conhece bem um amigo, não confia nele, não compartilha a vida, essa amizade não dura, não é? Se a gente não confia, não vai durar a amizade. É da mesma forma, se a nossa fé em Jesus não é uma amizade com Ele, não é uma relação com Deus, a nossa fé corre o risco de ficar fraca, de se perder, de cair no vazio. É por isso que é tão importante buscar essa conexão com Deus. E aqui temos uma verdade muito presente de buscar essa conexão. Os evangelhos nos apresentam quem? O Jesus real. Falava agora como eu vou introduzir. Eles não são histórias inventadas, lendas, como diz a expressão, contos da Conchinchina, que são coisas que as pessoas criaram há muito tempo. Pelo contrário, eles nos mostram uma figura racional, que existiu de verdade, uma figura manifestadamente histórica. A fé cristã se apoia no que aconteceu de fato aqui na Terra, que entrou na nossa história, no nosso tempo. Jesus entrou de fato na nossa história. Nós professamos com convicção que Deus realmente entrou na história humana. Lembra, a gente falava na semana passada, ele se encarnou. Eu não creio, a gente reza todo dia no terço, toda semana na missa do domingo, ou nas solenidades, a gente reza, eu creio e falo. E Cristo se encarnou.
Claro, existe um método de estudo histórico que é muito importante para entender o passado. A gente falou um pouco dele semana passada. Ele nos ajuda a saber o que aconteceu lá atrás. Mas esse método, sozinho, não consegue nos dar toda a riqueza da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. A verdadeira compreensão acontece quando a gente não só pergunta o que aconteceu no passado, mas também o que é verdade e o que disso tem a ver comigo hoje. A fé que não leva em conta o que realmente aconteceu, que abandona a história, pode se perder e se tornar algo sem corpo, sem vida. Então é importante, como a gente falava, é importante tanto a fé quanto a história de Jesus aqui na terra. A gente sabe, os evangelhos são baseados em uma recordação, ou seja, na memória dos discípulos e da igreja primitiva. Não é uma memória qualquer, mas é uma memória que é purificada e aprofundada pelo Espírito Santo. A gente sabe, os evangelhos contam o que os discípulos lembravam. A gente vai ver Marcos semana que vem. O evangelho de Marcos conta São Marcos, São João Marcos, o nome dele, né? Ele ouvia o que São Pedro pregava em Roma e escreveu. Então a escrita de alguém que ouviu, alguém que lembrava dos fatos. São uma memória clara, inspirada pelo Espírito Santo, purificada, aprofundada pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos guia para a verdade completa. Ele nos ajuda a ver que Jesus não foi esse alguém que existiu no passado, simplesmente que alguém que existiu no passado. Mas o Espírito nos ajuda a perceber que Jesus é alguém que é no presente, Ele é hoje. Que ele continua a dizer na nossa vida, eu sou, para nós, hoje. Ele é hoje, Ele não foi só no passado. Também lá Ele era. Ele é hoje e Ele será depois de nós. Isso ontem e hoje sempre. É o Espírito que nos ajuda a perceber isso. Essa presença viva de Jesus torna os evangelhos sempre atuais. Por isso que quando a gente abre o Novo Testamento, ele é uma porta para que a gente possa entrar em Jesus, para entrar em Jesus. Porque Ele sempre vivo, Ele está sempre presente. E continuando falando, quem é Jesus? Ele não é um professor, não é simplesmente um professor, não é simplesmente um sábio, não é alguém que nos deu um bom ensinamento, ou um profeta com tantos outros que já vimos na história. Jesus é muito além do que isso. Ele é o Deus vivo que entrou de verdade na nossa história humana. Isso significa que a vida de Jesus, a vida dele, não é uma história inventada, mas um acontecimento que mudou tudo. Jesus vir aqui na terra mudou tudo, não é simplesmente a contagem dos anos antes e depois. Se a gente tira a verdade que Jesus veio à terra, a nossa fé muda completamente e vira outra coisa. A nossa fé vira outra coisa. A gente acredita que Ele realmente pisou aqui na terra, que Deus realmente esteve aqui na terra em Jesus. Ele está ativo no mundo aqui e agora. Jesus era totalmente homem. A gente lembra disso. Ele sentiu fome, sentiu sede, alegria, tristeza, cansaço, tudo que nós sentimos. Ele viveu como um homem comum aqui na terra. Mas ao mesmo tempo, claro, no pecado não, a gente sabe. Mas ao mesmo tempo que ele era completamente humano, ele trouxe Deus para perto de nós, para dentro da nossa existência humana. Como que ele fez isso? Como que ele trouxe Deus para a nossa existência humana?
Essa união profunda com Deus, Pai, é o centro de toda a personalidade de Jesus. É a partir dessa união que a gente pode entender tudo o que Ele fez, disse, sofreu e a glória que Ele alcançou. Só a partir dessa união de Jesus com o Pai. Ele não era só amigo de Deus, como Moisés era. Ele vive na mais íntima união com o Pai, como filho. É dessa comunhão filial que nascem todas as suas ações, seus ensinamentos e seus sofrimentos. Tudo na vida de Jesus brota da onde? Da união com o Pai. Essa ligação entre Jesus e o Pai é tão importante que a gente chama de dimensão cristológica. O que significa isso? Significa que o mistério de Jesus como Filho que nos revela o Pai, está presente em cada palavra e em cada gesto dele. Quando Jesus falava de Deus, ele podia fazer isso de uma forma única, porque é o Filho e vive nessa união com o Pai. Os seus ensinamentos não vieram de escolas ou de estudos humanos, vieram do contato direto de Jesus com o Pai, de um diálogo face a face. É importante esse face a face, da visão daquele que está no coração do Pai. Por isso suas palavras tinham uma autoridade que deixava as pessoas admiradas. A gente vê no Evangelho, Jesus falava e as pessoas ficavam admiradas, porque ele falava com uma autoridade tamanha de quem conhecia, de quem via o Pai. Ele falava de um jeito que nenhum outro mestre jamais conseguiu falar, porque ninguém tinha atingido a face, ninguém conseguia ser como Deus, ser Deus, ter visto a face de Deus. Mas as duas costas, a gente lembra disso. Ouvimos a missa, inclusive. E o que acontece quando Deus se torna visível em Jesus? Quando Deus se torna visível em Jesus, nós começamos a ver a imagem correta do homem a partir de Deus. Como assim? Porque Jesus nos mostra quem nós somos chamados a ser, como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Se a gente se perguntava o que é a imagem e semelhança de Deus, é Jesus. Ele é o homem perfeito e é Deus. Então, como que o homem pode ser semelhante a Deus? Sendo igual a Jesus. A gente só cumpre a criação de nós quando a gente se torna como Jesus. Porque Ele é o homem que é Deus. Então a semelhança que nós somos feitos é a semelhança de Jesus. Só assim a gente entende a imagem de Deus. Ele é o homem perfeito, vivendo em total harmonia com Deus. Essa união com Deus que Jesus nos oferece é o que nos liberta, o que nos redime, o que nos ajuda a superar nossas fraquezas e alcançar todo o nosso potencial como seres humanos. A vida dele, a vida de Jesus, cheia de obediência ao Pai, nos revela o verdadeiro caminho para uma plena e feliz vida. Só temos vida plena e feliz na obediência ao Pai. Jesus é a ponte entre Deus e a humanidade. Ele nos revela quem é Deus, amor, autoridade, e quem somos nós em Deus. Ele nos convida para essa união com Deus, nos mostra um caminho para uma vida verdadeira e significativa ao lado dele. Então, se a gente não sabia por que imagem e semelhança, hoje a gente ficou sabendo. A imagem e semelhança de Deus é Jesus. E nós somos chamados a ser essa imagem. O cumprimento da vontade de Deus em nós é quando a gente cumprir a vontade dele, sendo como Ele. Imagem e semelhança, sendo como Jesus. Vamos aprofundar mais um pouquinho na imagem de Jesus, na identidade de Jesus. A gente já falou que era filho de Deus. Mas o que significa na prática ser filho de Deus?
Jesus é o Filho. E ser filho significa que ele vive numa comunhão muito profunda e muito íntima com Deus Pai. Falamos agora isso. Essa comunhão, essa ligação, não é um comando mensageiro qualquer, mas é a união de ser de quem Ele é. Ou seja, ele só pode ser unido a Deus porque Ele é Deus. Ele é próprio Deus. É por isso que só Jesus conhece o Pai de verdade. E esse conhecer é tão profundo que mostra uma igualdade entre eles. Uma união perfeita. Não tem nada, nenhum defeito, nada na união entre Jesus e o Pai. É como se o próprio Deus fosse uma conversa eterna de amor entre o Pai e o Filho. A gente poderia falar uma conversa eterna de amor entre o Pai e o Filho. Esses dias ouvimos na missa, umas 3 semanas atrás, a leitura da sabedoria, que era Cristo no Antigo Testamento. Sabedoria aqui conversando com o Pai. Essa conversa eterna, essa eterna que na leitura que ouvimos na missa, no domingo, era a lei da criação. Então, essa conversa eterna, essa é uma verdade que a gente sempre defendeu como igreja, que Jesus é verdadeiramente igual a Deus, nada difere de Deus Pai. Jesus é igual a Deus. Se a gente reza o creio longo, o creio de ser Constantino Napolitano, que é aquele que fala tudo que a gente acredita, explica tudo, ele fala Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É por viver essa união tão perfeita com o Pai que a doutrina de Jesus, ou seja, tudo que Jesus ensinou, vem diretamente do contato imediato com o Pai, de um diálogo face a face, que é diferente de Moisés, que só pode ver as costas de Deus. Jesus fala a partir de uma visão viva do Pai, da união constante e íntima com Ele. É por isso que as palavras têm autoridade tão grande de Jesus. Então a gente pode dizer que a geração cristológica, já falou, esse mistério de Jesus como Filho que nos revela o Pai, está presente em tudo que Ele falou. Por exemplo, um exemplo da dimensão cristológica, presente em tudo que Jesus falava. Quando Ele fala sobre o reino de Deus, Jesus falava no reino de Deus várias vezes, né? Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus, na boca dele, vai falar 90 vezes. 90 vezes ele fala o reino de Deus. E quando ele fala sobre o reino, ele está falando sobre o próprio Deus vivo, que está agindo no mundo agora. E quando ele perdoa pecados, algo que só Deus pode fazer, ele está mostrando a sua dignidade divina, a sua autoridade. Tem mais uma coisa muito importante. Jesus usa uma frase que nos revela ainda mais a sua divindade. Ele diz: eu sou. É uma expressão misteriosa, não é? E ele a usa de duas formas. Duas formas que Jesus usa, não duas vezes, duas formas, duas maneiras. Algumas vezes Jesus fala: eu sou, sem mais nada. Essa expressão, isso nos remete diretamente ao nome enigmático de Yahvé, que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Lembra? A gente ouviu agora há pouco, então na missa ouviu a primeira leitura de hoje, Êxodo 3. Moisés pergunta o nome de Deus e Deus fala: eu sou aquele que sou. Já Jesus, ao usar o sou, está dizendo que Ele é o próprio Deus, que Ele existe por si mesmo, que Ele é eterno e presente. Jesus usa a mesma expressão que a gente ouviu. Não é uma forma de se apresentar
mas uma declaração da sua natureza divina, que está acima de tudo que é humano e temporal. Essa é uma maneira que ele usa. Sou eu sou. A outra maneira, Jesus usa. Ele completa a frase, né? Eu sou, algumas imagens. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Todas essas imagens apontam para a mesma verdade. Jesus veio para nos dar a vida em abundância. Ele pode nos dar essa vida porque Ele mesmo é a fonte da vida de Deus. Uma fonte que nunca se esgota. Ele não é só alguém que existiu no passado, mas alguém que continua a existir e dizer, eu sou no presente, hoje. Hoje Jesus fala, eu sou para todos nós. Se a gente quer saber quem é, formos lá na nossa oração, Jesus fala, eu sou. Esse eu sou Ele é Deus, assim como Deus. E porque é Deus, Ele pode fazer o que for, o que Ele achar. Ele veio, Ele pode nos dar vida em abundância. Ele não é apenas um presente, Ele é o próprio dono de Deus. Isso, as palavras e a vida de Jesus nos mostram que Ele é muito mais do que imaginamos. Ele é Filho de Deus, que nos revela o Pai através de sua relação de amor e conhecimento perfeita. E quando Ele diz, eu sou, Ele nos mostra que é o próprio Deus, a fonte da nossa vida e da nossa salvação. Se a gente tivesse que escolher a mensagem mais importante que Jesus pregou durante a vida, qual seria? O que vocês acham que é a mensagem mais importante? Os evangelhos deixam claros essa mensagem. O coração da pregação de Jesus é a proximidade do reino de Deus. Eu tinha falado a resposta 90 vezes ele falou. Desde o início do seu ministério da Galileia, Jesus proclamou, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas o que é esse reino de Deus? Não é um lugar físico para onde vamos, nem um governo político que Ele queria estabelecer na terra. É muito mais profundo do que isso. Os primeiros cristãos, os padres da igreja, por exemplo, Orígenes, já entendiam isso. O reino de Deus não é um conceito, uma coisa, mas é o próprio Jesus em pessoa. Imagine, Jesus é o reino. Quando ele falava sobre o reino, ele estava, de algum modo, falando sobre si mesmo e sua presença entre nós. Isso significa que o reino de Deus não é algo que só vai acontecer no futuro distante. Ele já começou a se manifestar aqui e agora, através da presença e das ações de Jesus. A palavra original para reino, no hebraico, é malkut. Não se refere tanto a um território, ao espaço, aos limites da terra, mas mais a função de soberania, a condição do Senhor que pertence ao Rei. Pertence mais à posição do que ao espaço físico. Então, quando Jesus anuncia o reino de Deus, Ele está anunciando que Deus existe e que Deus é verdadeiramente Deus. Ele está dizendo que Deus tem as rédeas do mundo nas suas mãos, que Ele tem o controle. Quando anuncia o reino, é Deus que tem o controle do reino. A realeza de Deus age no mundo agora através de Jesus, demonstrando que Deus tem o controle de tudo. Mas o poder de Deus é diferente do poder dos homens. Não é um poder de violência, de imposição pela
manifesta através do amor que vai até o fim, até a cruz. Jesus, ao longo de sua vida, mostrou que não buscava um reino político ou uma revolução armada. Ele buscou um reino de pobreza de Deus, na paz de Deus, na pobreza, na paz. Isso significa que precisamos mudar o nosso jeito de viver, voltando o coração para Deus e confiando nele. É um convite à alegria, porque Deus está se aproximando de nós em Jesus. Essa mensagem do reino é para todos os povos, não só para um grupo, mas para todos. A missão de Jesus como pastor de todos é reunir todos os filhos de Deus que andam dispersos. É a missão de Jesus como pastor. Então, para a gente pegar bem, o reino de Deus não é algo que esperamos passivamente. Não é eu vou sentar com a boca escancarada de dentro e esperar o reino chegar, como dizia a música do Raul Seixas. Não é para esperar passivamente o reino de Deus chegar. É uma realidade que já acontece, já está acontecendo, aqui e agora, na pessoa de Jesus Cristo, no seu amor, no seu poder, na sua presença ativa em nossas vidas. Então eu faço o reino de Deus acontecer quando Ele é ativo em minha vida, quando eu vivo o reino que é o próprio Cristo em minha vida. Ele nos chama a fazer parte desse reino. Venha a nós o vosso reino, que a gente faz de todo dia do Pai Nosso, que venha o reino até nós, que esse reino que é o próprio Cristo faça parte da nossa vida já hoje, antecipando o reino eterno que vamos ir, mas o reino já está aqui conosco. Esse reino que se manifesta através do amor que se entrega. Um momento importante, vamos falar, esse nós conhecemos esse momento. Hoje eu até coloquei mais imagens, mais bonitinhas. Imagens. Todas as slides tem uma imagem ali. O reino de Deus, e um momento importante, nesse processo da vida toda de Jesus, é o mistério do batismo. O mistério público de Jesus, o ministério público de Jesus, a missão de Jesus ao mundo, que ele começa, é com o batismo, no Jordão, por João Batista. É ali que Jesus começa o seu ministério. Imagine a cena. Muita gente ia até João Batista para serem batizadas. Elas confessavam seus pecados e pediam perdão para recomeçar a vida. Mas Jesus, que não tinha pecado, também foi se batizar. Essa é a cena que está acontecendo ali. O Evangelho de São Lucas nos conta que Jesus recebeu o batismo enquanto rezava. Jesus rezava e recebeu. Ou seja, a gente já viu a oração de Jesus contato com Deus Pai. Então ele recebe esse batismo enquanto conversava com o Pai. Esse ato de Jesus foi uma atitude de solidariedade. O batismo de Jesus é solidariedade conosco. Porque nos ama, aceitou. Porque nos ama, se batizou. Porque somos humanidade pecadora. Então Ele ama tanto nós, se solidarizou e se batizou em prol de nós. Ali Ele se coloca no nosso lugar, no lugar dos pecadores. Ele é nesse momento, e por isso que ali começa o ministério público, Ele assume sobre si o peso da culpa de todos nós. Ele leva rio abaixo a culpa, como se fosse um grande rio de pecado. Ele assume ali e só. É como se ele dissesse, como se Jesus dissesse: eu estou com vocês e assumo sobre mim o que é de vocês no batizado. Ele assume a nossa realidade pecadora.
Então a gente já percebe, mas então o batismo, quando a gente entende isso, essa realidade que ele assume o pecado, é antecipação da cruz. Quando ele começa a pregar ao mundo, ele está antecipando o fim da sua vida terrena. E ele antecipa a cruz. O sentido mais profundo desse gesto só se tornou totalmente claro, ou seja, quem viu só entendeu, depois da sua morte e da sua ressurreição. É como a história de Jonas, que pediu para ser jogado ao mar para salvar os outros marinheiros. O batismo de Jesus era, na verdade, uma aceitação da sua morte pelos pecados da humanidade. E aí a gente lembra, quando João Batista percebe o que está acontecendo, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes a gente sempre escuta toda a missa, a gente lembra, mas a gente não percebe porque João Batista fala isso no momento do batismo. Ele é cordeiro porque ele está subindo o peso da humanidade toda. Ele se fez em sacrifício por todo. Ali a vida dele se torna oferta total. Essa imagem de cordeiro nos lembra do servo sofredor, do profeta Isaías e do cordeiro pascal da Páscoa judaica, cujo sacrifício libertou o povo de Israel do Egito. Hoje a gente ouviu a profecia, lá depois eles vão fazer o sacrifício, pouco depois ali da libertação. Jesus é esse cordeiro verdadeiro que nos liberta do pecado e da morte. No momento do batismo acontece algo maravilhoso. O mistério da Santíssima Trindade se revelou. Além de Jesus assumir o nosso pecado, ele revela para nós a Santíssima Trindade nesse momento. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz vindo do céu disse: Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Isso não foi apenas uma experiência para Jesus, foi uma confirmação divina de quem Ele é, o Filho amado de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali juntos, revelando sua presença e seu plano. Esse é um momento fundamental que nos ajuda a entender a missão de Jesus até o final. Fundamental, por isso estamos falando, quando estamos entrando no Novo Testamento, é fundamental perceber isso no batismo. Quando ele enviaria seus discípulos para batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então percebe, porque é fundamental no batismo de Jesus, já entender que lá no final do Evangelho ele vai enviar, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão que começa ali vai terminar lá. É toda a missão de Deus é uma só, a partir da Trindade. A descida do Espírito Santo no batismo foi como uma unção formal de Jesus para a missão, como que Deus estivesse falando oficialmente para todos, agora Ele está assumindo a missão que é o teu. Jesus ali se tornou então o Messias. A gente lembra, Messias é o Cristo, o ungido, cheio de espírito de sabedoria e poder, para cumprir o que os profetas haviam prometido. E tudo isso nos leva a pensar no cuidado pelos fracos, que é uma marca fundamental do reino que Jesus veio trazer. Já vimos nas Escrituras que os reis e os líderes eram chamados a pastores, porque tinham a responsabilidade de cuidar do seu povo, especialmente dos mais frágeis. Jesus, ao se solidarizar com os pecadores no seu batismo, e ao longo de todo o ministério, ele inicia aqui. Primeiro, ele se solidariza e inicia aqui, e depois continua. Ele mostra que o reinado de Jesus, esse novo reino que ele traz, é um reino de amor, de serviço, de cuidado com cada um de nós, principalmente com os que estão perdidos e feridos.
Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então esse batismo de Jesus é ato de amor profundo, de solidariedade, que antecipa a sua morte redentora na cruz. É o momento em que a Trindade se revela, inaugurando a missão de Jesus como Messias ungido para cuidar de toda a humanidade, com um amor que entrega totalmente. Uma mudança de câmera nesse slide, porque deu um problema na gravação. Vamos falar sobre o bom pastor e essa reunião da humanidade. Somos reunidos nele. É um dos títulos mais bonitos que se encontra sobre o que Jesus usou sobre ele mesmo. Ele é o próprio pastor. A gente sabe, a gente lembra, essa imagem do pastor tem uma longa história no Antigo Testamento, onde o próprio Deus é chamado do pastor de Israel. O pastor é aquele que governa com cuidado, que protege, que guia as ovelhas e, acima de tudo, cuida dos fracos. Jesus é o bom pastor. Ele não veio para governar com poder mundano, mas com um amor que busca e protege. Ezequiel, a gente lembra do profeta, já havia prometido que o próprio Deus viria procurar suas ovelhas, reunir as dispersas e curar as feridas. Jesus cumpre essa promessa. Ele conta a parábola da ovelha perdida, onde ele, como pastor, vai atrás da única ovelha que se desviou. A encontra e a traz de volta com alegria nos seus ombros. Isso nos mostra o imenso amor de Deus por cada um de nós, especialmente por aqueles que se sentem perdidos, sozinhos ou machucados. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus não só nos guia, mas se entrega por nós, como um sacrifício. A cruz está no centro do seu pastoreio. Ele nos chama pelo nome, nos conhece intimamente. Ele nos conhece e quer que o conheçamos também, que participemos de sua vida, sua missão. Precisamos da sua vida, sua missão. A missão de Jesus não veio somente para um grupo fechado, mas ele veio para todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Ele é o pastor universal, o Logos, a palavra de Deus, que se fez homem para nos dar vida em plenitude. Vocês lembram das tentações de Jesus no deserto? Logo depois de Jesus ser batizado e ungido pelo Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Esse momento é fundamental a gente entender, porque nos mostra qual é a verdadeira missão e o tipo de reino que ele veio trazer. Nas tentações, Jesus rejeita os caminhos do poder e do conforto terreno. Então, a primeira tentação, o diabo desafia Jesus a transformar pedra em pão. Parece uma coisa boa, não é? Matar a fome. Mas essa tentação não era só sobre comida, era sobre usar o poder divino para satisfazer apenas as necessidades materiais, para construir um reino baseado no bem-estar imediato. Mas Jesus respondeu com uma verdade profunda: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele nos ensina que a palavra de Deus e a fé são mais importantes do que apenas o alimento material. Essa mesma tentação aparece na cruz, quando zombam de Jesus, pedindo que ele desça dali, se for o Filho de Deus, para provar seu poder.
A segunda tentação, o diabo levou Jesus ao alto do templo e o desafiou a se jogar lá. Ainda o diabo cita a Bíblia na segunda tentação, dizendo que os anjos o salvariam. Esse também. Até o diabo lê a Bíblia. Essa tentação era para Jesus fazer um milagre espetacular, para forçar Deus a agir e ganhar a atenção e a fé de todos de um jeito grandioso, sem deixar dúvidas. O diabo é um falso teólogo ali, usou a própria Escritura para enganar. Mas Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele rejeitou o caminho da fama, da ostentação, mostrando que a fé não se baseia em espetáculos, mas na confiança em Jesus. Essa tentação ainda nos atinge hoje, quando as pessoas querem que a igreja só se preocupe em resolver os problemas materiais do mundo, sem se importar com a fé que busca e a busca de Deus. Na terceira tentação, o diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e toda a sua glória, se Jesus o adorasse. Essa é a tentação mais profunda: ter poder e influência no mundo, fazendo acordos com o mal, usando de formas de poder que vemos por aí. Mas Jesus foi categórico aqui: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Ele deixou claro que seu reino não é deste mundo. Ele não se conquista com violência, com revolução política e com acordos, com o que é errado. Jesus venceu essas tentações reafirmando que só a Deus se deve adorar. Ele não buscou um reino político, uma dominação, um reino que domina pelo amor. Jesus queria um reino que dominava pelo amor, mesmo que esse amor o levasse à cruz. A prova disso está na forma como ele responde a Pedro, quando Pedro tenta desviar Jesus do caminho do sofrimento da cruz. Jesus repreende dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Isso mostra que até mesmo as intenções humanas de querer um Messias poderoso pode ser uma tentação para desviar do caminho, que é o amor que se sacrifica. A exigência de prova de milagres espetaculares, que tirassem toda a ambiguidade, percorre toda a história de Jesus e também a história da igreja. Mas Jesus sabia que as verdades mais elevadas não podem ser forçadas a se mostrar como coisas materiais. O maior sinal que ele deu foi o sinal de Jonas, sua morte e ressurreição. O caminho da cruz e da aparente fraqueza é onde a sua verdadeira força e o seu reinado se revela. Em resumo, as tentações de Jesus nos ensinam que o caminho da salvação é diferente do mundo. É diferente do que o mundo quer. Ele estabelece um reinado que é fundado no amor. O reinado de Jesus é fundado no amor. Quando pensamos na forma que Jesus ensinava, as parábolas são sem dúvida o coração da sua pregação. São histórias simples do dia a dia, mas que nos tocam profundamente, mesmo depois de tanto tempo, pela sua atualidade e humanidade. Elas têm uma beleza e uma simplicidade únicas. Mas
Como os discípulos e as pessoas daquele tempo, muitas vezes a gente se pergunta: o que Jesus quer me dizer com essa história? As parábolas de Jesus são como enigmas. Elas não são sempre fáceis de entender na primeira vez. Às vezes Jesus falava em parábolas justamente para que, como diz Marcos, vejam e não vejam, ouçam e não compreendam, para que não se convertam e sejam perdoados. A gente vê isso em Marcos 4:12. Isso pode parecer duro, mas significa que as parábolas são um desafio, um convite a ir além do óbvio. Elas têm o objetivo de nos levar a uma conversão autêntica. Elas querem nos despertar, nos tirar do comodismo, quebrar nosso egoísmo e nos direcionar para um novo amor, para um novo modo de viver. Essa conversão é necessária para que a gente possa ver de fato, ver e ouvir o mistério de Deus que elas revelam. E de um jeito, muitas vezes escondido, as parábolas falam do mistério da cruz. Elas não são só historinhas bonitas, elas estão ligadas ao sofrimento e à entrega de Jesus. É na cruz que o sentido das parábolas se revela por completo. O fracasso dos profetas e o próprio fracasso de Jesus na cruz é o que gera a verdadeira fecundidade. Pense na parábola do semeador. Jesus não é só o semeador que joga a semente, mas ele mesmo é a semente que cai na terra para morrer, e assim dar muito fruto. Esse mistério da morte que gera vida está em cada parábola. Por isso, as parábolas são um convite ao discipulado a seguir Jesus. Mesmo que o caminho inclua o sofrimento e a cruz, Jesus não queria nos dar conhecimentos abstratos, informações que ficassem só na nossa cabeça. Ele queria nos conduzir ao mistério de Deus, à luz de Deus que nossos olhos muitas vezes não suportam e da qual tendemos a fugir. Ele faz isso mostrando a beleza divina nas coisas comuns da vida. Ele mostra a beleza de Deus no dia a dia. Através do que é simples, Jesus nos mostra o verdadeiro alicerce de tudo e o caminho que devemos seguir para viver bem. O conhecimento de Deus que as palavras oferecem não é só para a inteligência, é um conhecimento que se mistura com a vida, que não acontece sem a conversão, sem a mudança de nosso coração. Vamos um exemplo, a parábola do bom samaritano. Responde à pergunta: quem é o meu próximo? Jesus amplia o sentido de próximo para incluir qualquer pessoa que precisa de nossa ajuda, até mesmo um inimigo. Os pais da igreja viram nessa parábola uma imagem do próprio Jesus, que é o verdadeiro samaritano, vindo socorrer a humanidade ferida pelo pecado. Ele nos ensina que precisamos do amor de Deus para podermos amar os outros. É só com o amor de Deus que a gente ama os outros. Outro exemplo é a parábola do filho pródigo, do pai misericordioso, dos dois irmãos. Ela revela o amor e a misericórdia sem limites de Deus Pai. Jesus, com essa parábola, justifica por que ele acolhe os pecadores, mostrando que a sua bondade é a própria bondade do Pai. Ele mesmo, a mesma essência, a gente falava há pouco. Essa história nos convida a celebrar o perdão e a reconciliação, especialmente para aqueles que murmuram e não entendem a misericórdia de Deus. Então a gente pode perceber que as parábolas são muito mais do que contos, são ferramentas poderosas e são inspiradas por Deus, claro, que nos chamam a olhar além do óbvio, a mudar nosso coração profundamente e a abraçar o mistério de Jesus, especialmente seu caminho de amor e sofrimento, que nos leva à cruz e dali ao coração de Deus. Vamos falar um pouquinho, para encerrar, sobre Jesus. Hoje vamos encerrar um pouquinho mais, mas vamos falar sobre a Eucaristia.
que é o coração da nossa fé católica. É o sacramento que Jesus nos deixou. Jesus sempre falou sobre o tema do pão em sua pregação. Desde as tentações do deserto, que estava falando, onde ele rejeitou transformar pedras em pão, ele já indicava que sua missão não era apenas dar alimento material, mas um sustento mais profundo, um sustento espiritual. Ele nos ensinou que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A multiplicação de pães, onde Jesus alimentou milhares de homens, de pessoas, foi um sinal muito importante. Ela apontava para o verdadeiro alimento que a humanidade precisa, o próprio Cristo Jesus. No seu grande discurso sobre o pão da vida, no Evangelho de João, lá no Evangelho de João 6, se a gente quiser, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, pela vida do mundo. Isso significa que ao nos unirmos a Jesus, nós nos alimentamos do próprio Deus vivo. Esse pão verdadeiro não é algo que ganhamos com o nosso esforço, não depende do nosso esforço, Jesus. É um presente de Deus que recebemos pela fé. Na Eucaristia, a encarnação, lembra a encarnação de Deus se fez homem, a morte e a ressurreição de Jesus se tornam presentes para nós, aqui e agora. Nos dando essa Eucaristia que se torna presente, nos dá a vida eterna, a vida em plenitude. As palavras que Jesus disse na última ceia: isto é o meu corpo, que é dado por vós, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, ligam diretamente o pão e o vinho ao sacrifício da cruz. Quando ele fala de seu corpo, ele está falando de si mesmo por inteiro. A expressão derramado por muitos nos lembra do servo sofredor em Isaías 53, que se entrega pelo pecado de muitos. Esse por significa que toda a vida de Jesus foi para os outros. Não foi para si mesmo. A sua morte na cruz tem o significado de salvação de todos, para todos. Não foi para ele, foi para todos. O sangue derramado por Jesus estabelece uma nova aliança com Deus, muito maior do que a antiga, feita no Monte Sinai. Essa nova aliança é selada pela vida de Jesus. É entregue livremente para nós. Ele entrega porque Ele quer, porque Ele aceita livremente. Ele aceita se entregar. A Eucaristia nos leva de volta ao momento da cruz de Jesus. Ela é a glorificação de Deus na palavra. Mas em uma palavra que Jesus se fez carne. E agora, a partir desse corpo de Jesus que atravessou a morte, envolve o homem inteiro, toda a humanidade, e se torna o começo de uma nova criação. Uma verdade muito importante que Jesus nos revela e que Ele transforma o ato violento da crucificação em um ato de entrega livre e amorosa. Ele disse: eu dou minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim. Eu dou livremente. Aqui é o centro do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus maior não é a cruz, é Ele se entregar livremente. João 10,17. Eu dou, ninguém tira da minha vida, eu que dou. Significa que a morte não foi algo que lhe fizeram contra a sua vontade, mas algo que Ele escolheu fazer por nós. Na Eucaristia,
essa entrega livre e amorosa se torna presente e acessível a nós. É o ponto mais alto do seu amor até o fim. Por isso, a Eucaristia é o vinho novo e delicioso do casamento de Deus com a humanidade. Consequentemente, a Eucaristia se torna o grande encontro do homem com Deus. Na Eucaristia a gente se encontra com Deus. Nela, Deus nos oferece uma nave verdadeira, o pão do céu que a humanidade tanto busca. É um sacramento onde a encarnação e o mistério pascal da morte e da ressurreição acontecem ao mesmo tempo para nós. Para cada um de nós aqui acontece o mistério da encarnação, da morte e da ressurreição. É a Eucaristia. Jesus, como a videira verdadeira, produz o fruto de seu amor. E nós, como ramos, somos chamados a dar frutos com Ele e a partir dele. O pão e o vinho, ao serem moídos e transformados, carregam em si o mistério da paixão, unido à morte e ressurreição. A celebração da Eucaristia se tornou o centro da vida da igreja primitiva, lá no começo. É ali que, ao partir o pão, rezar, agradecer, os cristãos compartilham do corpo e do sangue de Cristo, formando uma verdadeira comunhão. Esse gesto de partilha cria uma união, reflete a generosidade de Deus Pai ao nos dar tudo o que precisamos para viver. A partilha, o ofertório da missa é isso. Nós partilhamos o que nós recebemos. Esse é o ato de gratidão que a gente faz na missa. A gente reflete, a gente agradece a generosidade de Deus na nossa vida e devolvemos o que recebemos dele para ele. Em suma, a Eucaristia é muito mais do que um ritual. Não é simplesmente um ritual da missa. É a presença viva de toda a obra salvadora de Jesus. Sua vida, sua morte na cruz e sua ressurreição. Oferecida a nós como um alimento espiritual verdadeiro, que nos transforma, nos dá a vida em abundância e nos coloca em profunda comunhão com Deus.